Já Foi. Eu lembrei que agora. acabei de botar para Ó, ele já gravar. mandou aqui, e aí, tá gravando? Está tudo gravado. Entendeu? Eu tinha um professor Douglas, que era perito do Ministério Público do Trabalho. E ele só andava com um gravador. Ele disse, ah, Bruno, tudo que você conversa comigo tá tudo gravado. Entendeu? Então, cuidado com o que você fala. Faz brincadeiras. Entendeu? O professor foi eu e o Railton, né? A gente fez essa questão. Eu achei essa questão tão fácil na hora de fazer, que eu disse, rapaz, aí eu fui conferir o gabarito, eu procurei o gabarito no IFB da última prova, né? Aham. E aí, professor, eu achei, eu não estava batendo. Eu disse, tá, como só foi o problema no módulo, só foi ela, antes de atualizar o módulo, vamos esperar o nosso mestre no próximo sábado fazer para a gente. Vamos ver se eu consigo fazer, né? Porque se tem uma coisa que é cruel, é que como eu passei mal hoje, eu não consegui resolver as questões antes. Então a gente vai fazer aqui na, como é que se, roleta russa. Eu me lembro como se fosse hoje, quando eu comecei a dar aula em 1999, o professor Nazareno Oliveira chegou e falou para mim, Douglas, nunca entre numa sala de aula sem ter resolvido antes as questões para você mesmo. Eu falei, tá certo, professor Nazareno. Ele, porque o nome disso é roleta russa. A pessoa bota só uma balinha na arma e gira. É só apontar para a cabeça. Pode ser que você não consiga resolver a questão. E aí você se lasca todinho. Eu falei, tá certo, professor Nazareno, nunca vou fazer roleta russa. E eu fazendo hoje. Mas vamos na fé. Então vamos começar aqui que vai dar tudo certo, né, Bruno? Então deixa eu ajeitar aqui para gravar também o som dos seis. Pronto. Então vamos lá. Eita, que aqui a pessoa nem para ajeitar as coisas. Agora vamos. Gravando. Um objeto de massa m foi lançado verticalmente da Terra com velocidade inicial v0 e chegou com velocidade nula em um ponto do espaço a uma altura h que se situa na mesma vertical. Considere g a aceleração da gravidade na superfície da Terra, r o raio da Terra e o h maior do que o r. Desprezando a resistência do ar, os efeitos de rotação da Terra, determine o módulo da velocidade inicial v0. Então vamos ver como é que é isso daí, né? A gente tem aqui o planeta Terra. Pronto, dá uma ajeitadinha para ficar bonitinho. E essa Terra aqui a gente vai desenhar duas vezes, né? O objeto foi lançado da superfície da Terra. Então tá aqui. Vamos colocar o objeto. Vamos colocar na vertical. Foi lançado com uma velocidade vetor v0 e chegou a um ponto com uma velocidade nula. Então, nosso v final aqui é o vetor nulo. Certo, até aqui está tudo bem. A distância ao centro inicial que a gente tinha era r. Agora, a distância ao centro vai ser aquele r mais o h que ele subiu. Então, vamos na fé. Ele subiu aqui um certo h. Diz aqui, desprezando a resistência do ar e os efeitos de rotação, ele quer saber o valor de V0 em função dessas coisas todas aí. Bem, o que é que acontece nesse caso? A tal da gravidade, ela é variável, então a gente não pode fazer uso das equações do movimento uniformemente variado. A gente vai ter então de recorrer à equação da conservação da energia, mas no contexto em que a gravidade é variável. A energia potencial gravitacional é dada por menos Gzão, Mzão, Mzinho, sobre a distância. Vamos chamar aqui essa distância de Rzinho. Por quê? Porque na hora que você faz para encontrar o valor da força, que é menos a derivada da energia em relação à posição, você encontra que a força gravitacional vai ser G Mzão, Mzinho, sobre a distância ao quadrado, em módulo, quando você vai calcular isso daqui. Então, no contexto dessa gravidade de valor variável, a gente precisa utilizar a energia potencial gravitacional
com este valor. A gente diz que o nível zero de referência para esta expressão se encontra no infinito. Então, como lá infinitamente distante a energia potencial gravitacional é zero, à medida que o corpo vai se aproximando da Terra, ele vai transformando a energia potencial em energia cinética, se ele fosse caindo, né? Então, se ele tinha lá no infinito uma energia nula, à medida que ele vai caindo, ele vai ter menos do que zero. Daí a razão desse sinal negativo, que muitas vezes estudantes do ensino médio se perguntam por quê, né? Já que lá não se vê cálculo integral, nem diferencial, eles ficam sem saber o que perguntar. Mas como a gente tem aqui a conservação da energia, então esse é o nosso próximo passo na resolução, a gente vai ter que a energia mecânica inicial deve ter o mesmo valor da energia mecânica ao fim. A energia mecânica inicial seria a soma da energia cinética inicial com a energia potencial gravitacional inicial. A gente vai agora, então, dizer que a energia mecânica final vai ser a energia cinética final mais a energia potencial gravitacional final. No início, a energia cinética é mv0 sobre 2. E a energia potencial gravitacional é menos gzão, mzinho, sobre a distância de centro a centro, r. Ali a gente vai ter que, ao fim, lá no ponto mais alto, a energia cinética vai ser zero. E a energia gravitacional vai ser menos g, mzinho, isso tudo dividido pela distância de centro a centro, r mais h. Quando a gente observa isso, vê que este m, ele não é relevante, ainda bem, porque não foi fornecido. Então, o valor de v0 sobre 2 menos gm sobre r vai ser menos gm sobre r mais h. Passa isso daí para o outro lado, o nosso v0 sobre 2 vai ser igual a gm sobre r menos gm sobre r mais h. Agora a gente precisa ajustar para encontrar a resposta que é pedida, né? Então agora vem o famoso trabalho braçal. Vamos ajustar aqui para ver se vai caber tudo aqui nesta tela. Então pronto, primeiro passo aqui. Bem, ficou feio, né não? A gente, na hora que olha para as opções, a gente não vê nada. Você olha aqui, não tem nada parecido com isso aqui. Mas o negócio aqui tá esquisito. Então vamos lá. O valor de v0 sobre 2. Mas espera aí. Ele falou que G é a gravidade na superfície da Terra. Então olha que interessante. Quando você olha aqui, você vai ver que a gravidade na superfície da Terra, que ele chamou de G, é a razão entre a intensidade da força gravitacional sobre a massa do objeto. Afinal, a força gravitacional, desprezando-se rotações e tudo, tem o valor do peso, que é mg. Logo, a gente pode dizer, utilizando aquela expressão, que isso vai ser igual a gm sobre o r ao quadrado. Então, a gente vai precisar fazer isso aqui aparecer, acolar. De alguma maneira, a gente vai conseguir. Então, nosso v0 sobre 2 vai ser igual a... seguinte, né? Vamos colocar aqui o gm em evidência. Isso já ajuda a nossa vida. Aí vai ficar 1 sobre r menos 1 sobre r mais h. Então, vamos colocar aquele 2 para o outro lado. v0 é 2gm. Aí aqui nós vamos ter R vezes R mais H. Aqui em cima vai ficar R menos R mais H. Então vai ficar aqui em cima, aliás, R mais H menos R, que dá o H. Pronto. Está aqui essa história.
Ajustando, é isso que nós obtemos. Mas a gente precisa fazer aparecer esse tal desse R ao quadrado em algum lugar, né? Ops, esqueci de colocar o GM na raiz. Vamos colocar o GM na raiz aqui agora. Esqueci de colocá-lo e tirar ali o 2, né? Pronto, agora tá bonitinho. A gente precisa então, como eu estava dizendo, fazer aparecer o GM sobre o R ao quadrado. Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui e multiplica em cima por R e multiplica embaixo por R. Ou seja, a gente está dividindo por R sobre R. Legal? O que a gente vai observar então? Que o valor do V0 vai ser a raiz quadrada de 2. Bem, agora a gente pega aquele R ali junto. Então, GM sobre R vezes R vai ser o Gzinho. Oh, aí sobra, ainda aqui em cima, o H, aquele R ali, e embaixo nós ficamos com o R mais o H. Então, do jeito que nós temos aqui, ficamos com 2GHR sobre R mais H. 2GHR sobre R mais H, se não tiver acontecido nenhuma falha de digitação... Não, professor, é a letra B, só que tem uma falha de digitação, tem um Hzinho. Ah, então houve uma falha de digitação aqui, que a gente tem o H vezes o R. Pronto. Agora a gente vai e marca B de bola. E aí, deu para entender a solução? Tá todo mundo vivo? Qualquer coisa aí é só gritar. Deu certinho, Bruno? Alguma coisa que não tenha ficado claro? Não, tá ok, professor. Ok. Então, a maldade aqui mesmo no final foi você pegar o Gzinho, né? E fazer essa macumba matemática. Onde é que foi que vocês erraram? Onde foi que deu a confusão? A confusão é porque a gente tentou fazer tipo M vezes ao quadrado mais MGR, só que nesse caso é energia potencial gravitacional no conceito de gravitação e não no conceito mecânico. Foi isso. É, porque muitas vezes a gente usa a energia potencial gravitacional como MGH, né? Justamente. Então, quando é que você pode usar o MGH? E isso daí traz uma ideia interessante. Deixa eu tirar aqui da luz um pouquinho e pegar aqui essa... para a gente ver um negócio interessante. Sempre que a gente vai tratar de energia, né? Isso daqui é interessante, que nem os livros de ensino superior trazem de uma forma interessante. Muitas vezes você vai estudar energia e não sabe de onde é que vem aquilo. Sempre que você for perguntar sobre energia, toda vez que um trabalho é efetuado, ele representa ou uma transferência ou uma transformação de energia. Tanto é que a gente diz que o trabalho efetuado pela resultante sobre uma partícula é o que provoca a variação da energia cinética. Então a gente sempre pensa nisso. Mas por quê? Porque a força resultante sobre uma partícula provoca nessa partícula uma aceleração. Se essa força provoca uma aceleração, a aceleração implica mudança na velocidade. Então, na hora que você pensa aceleração, mudança na velocidade, você fala, bem, então o trabalho que é efetuado pela resultante vai mudar a velocidade que está atrelada à energia cinética. Mas aí quando a gente vê uma força efetuando peso, a gente não costuma pensar que isso envolve uma transferência, uma transformação. A gente só pensa, aumentou a energia cinética do objeto, mas essa energia cinética que aumentou no objeto veio de algum lugar. Aí vem aquela história. Se for você que efetuou um trabalho sobre o objeto, você transferiu energia sua, que está na forma química, você vai pegar lá da adenosina trifosfato, né? Nas movimentações das miofibrilas musculares, actina, miosina, e lá vão as coisas, e à medida que você vai efetuando esse trabalho, você vai transferindo energia para o objeto, que no objeto fica manifesta sobre a forma de energia cinética. Mas quando você tem uma força, como a força-peso, efetuando trabalho,
o trabalho efetuado pela força-peso, você tem que pensar, poxa, quando um objeto cai e o peso efetua trabalho, essa força-peso acaba gastando energia para poder efetuar esse trabalho. Então, alguma energia, sempre que um trabalho é efetuado, é gasta. Para que ganhe energia cinética, algum outro tipo de energia deve estar sendo diminuída. Então, a gente diz que sempre que a força-peso efetua trabalho, esse trabalho é feito pela redução, daí aparece o sinal de menos, da energia potencial gravitacional. Mas aí vem um lance interessante. Como é que a gente vai fazer para calcular, se você tiver aqui, por exemplo, o trabalho efetuado pelo peso numa descida? Suponha que você tem aqui a descida de um objeto, e à medida que esse objeto vai descendo, você vai ter uma queda de uma altura h. Mas à medida que ele vai caindo, a intensidade da força-peso é constante, igual a mg, já que a gravidade aqui neste caso, ela é constante. Quando você vai olhar para isso daí, o trabalho efetuado pelo peso é a força mg vezes o deslocamento h. Simplesmente isso. Fica simples de você observar. Mas você fala, poxa, sempre que a força-peso efetua um trabalho, ela vai fazer isso às custas da redução da energia potencial. Então isso aqui vai ser a energia potencial gravitacional inicial menos a final. Como assim? A ideia é a seguinte. Sempre que uma força efetua trabalho, ela gasta energia. Mas por que você colocou aqui inicial menos o final e não final menos o inicial? Porque é menos a variação. Então a gente vai dizer que isso aqui é a energia potencial gravitacional inicial menos a energia potencial gravitacional final. Isso daí é uma verdade dessa força. Mas aí a gente continua com uma outra ideia. O que é este H? Se você tomar aqui um nível zero de referência, zero, você vai ver que bem aqui ele tem uma altura y final e tinha ali em cima uma altura y inicial. Então você poderia dizer que esta energia é a diferença, né? Esse trabalho é a diferença entre mg y inicial e o y final. Olha que ideia interessante. Isso vai ser a energia potencial gravitacional inicial menos a final. Mas quando você faz uma abertura aqui nessa conta, deixe-me ajustar aqui para caber tudo bonitinho, não ficar desorganizado. Pronto. Na hora que você abre essa conta, você coloca aqui mg y inicial menos mg y final é igual à diferença entre essas energias potencial inicial e final. Aí o que você vai pensar? Nada mais conveniente do que dizer que a energia potencial gravitacional é dada por mgy, onde o y seria a altura. Mas isso só foi válido porque a gravidade foi algo constante. Mas e se a gravidade não for? Se a gravidade não for constante, aí você vai precisar usar uma técnica de integração. Observe, por exemplo, que você tenha aqui o planeta e o objeto que vem caindo no planeta. Vou fazer aqui de lado para ficar mais fácil de a gente construir um gráfico. Se você quiser fazer aqui, ao longo dessa direção R, o valor da força gravitacional, ela é isto, ó. Ela vai caindo com a distância. Então esta força ela não é constante. Você vai ter aqui uma posição inicial e aqui você vai ter uma posição final. Se você quiser calcular esta área a gente obtém, por meio desta área a gente obtém o trabalho. E ela seria a integral, né? Então a gente vai dizer aqui que o valor do trabalho seria a integral de f dr. Desde a posição inicial até a posição final. Pronto. Então a gente vai fazer aqui essa integração, ó. A integral de g mzinho sobre r ao quadrado dr, desde o r inicial até o r final. Então vamos lá. Esse trabalho vai ser igual a g mzinho integral desde o R inicial até o R final, de quem aqui na história? De R a menos 2 dr.
E aqui a gente pode dizer que isso daria o quê? A integral de... Aliás, a resultado da integral vai dar R a menos 1 de RI até o RF. Bacana isso sobre... Já estava esquecendo, sobre menos 1. Quando a gente vai fazer essa conta, vamos descer aqui, a gente vai encontrar menos G emissão, Mzinho, sobre RF, menos G emissão, Mzinho, sobre RI. Isso daqui seria, em outras palavras, igual a menos G emissão, aliás, vamos colocar aqui, G emissão, Mzinho, sobre RI, menos, cadê? Eu já estou trocando, não, tá certo. Ah, mas vamos deixar desse jeito, né, o trabalho? Tá bonitinho o trabalho. Acho que eu não fiz nada cacado não, né? Ah, eu só esqueci de uma história. Vocês percebem que a força está no sentido contrário ao do R? Isso daqui foi uma caquinha que eu fiz, olha. Enquanto que o R está para a direita, a força gravitacional está para a esquerda. Então ela, a rigor, é negativa. Então esqueci-me aqui de um sinal negativo. E aí o menos com menos deu um mais, né? Então a gente já tira. A ideia interessante aqui disso é que você vai ficar com menos G emissão, Mzinho, sobre o RI, passei para lá, e para deixar esse aqui negativo também e haver homogeneidade, menos Gzão Mzinho sobre RF. Isso daqui será o trabalho efetuado pelo peso, mas que vai ser a energia potencial gravitacional. Vamos trazer para cá. Inicial menos a energia potencial gravitacional final. Daí essa definição para a energia potencial gravitacional. Deu para entender por que o desgramento não dá MGH, o filho de uma égua? É, professor. Beleza. Não é maldade isso, rapaz. Mas na hora que a gente está fazendo a prova, a gente está tão desligado às vezes que a gente deixa essa desgrama passar. Ai, já fiz muito disso. Vamos ver qual que é a próxima aqui da lista. Tem umas coisinhas bem pesadinhas pra gente fazer. Ah, essa da... Oi. O senhor tá com o módulo atualizado aí, tá? Eu tô com ele aqui atualizado. Que vai até a questão 40, né? Ou 50, coisa assim, não é isso? Foi. Tem algum aí que deu muito tilt? Rapaz, professor, tem uma que eu fiz na prova do IFRO e até hoje não consegui fazer, que é a questão 22, se eu puder aí depois fazer. Certo? A 22. Daqui, esse aqui é a partir da superfície esférica, raio Isso, R. Isso. Eu acho que eu até coloquei ela aqui. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Se eu não coloquei é porque eu sou doido, porque eu achei ela tão bonita. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver qual. Ops, tem duas aqui aparecendo na frente. Qual? Não foi essa aqui. Não, Rzão, não. Mas olha por que eu não coloquei essa rapariga aqui. A gente bota. Eu vou apagar essa aqui então. Ops. Aí eu apago essa e boto aquela. Rapaz, que você tem que fazer funcionar, bicho. Pronto. Aí deixa eu dar o Ctrl C, Ctrl V aqui nela. Que tá lá no Word. Eu tenho que achar o Word. Tô só caçando. O Word é essa aqui. Não é essa. Módulo de rotação. Módulo 3 é a 22, né? Deixa eu subir aqui até a 27, 24, 22. Aí eu vou pegar aqui, tem que dar zoom. Copiar. Ctrl C. Deixa eu dar um Enter aqui. Ctrl V. Aí eu tenho que colar como figura para aparecer na tela aqui pra gente. Então, aqui inserir, página inicial, colar como imagem. Vai dar bom, vamos na fé. Deixa eu ver se cola. Ficou grande demais, vamos diminuir. Ainda tá grande, uma coisinha a menos para caber. Agora vai.
Som caramba, que hoje eu tô com dificuldade de aceitar o tamanho. Mas agora foi. Agora tá só... Não. Rapaz, se esse negócio... Agora você vai porque eu puxei do lugar errado. Agora eu aprendi. Agora sim, tá todo mundo vendo bonitinho? Pronto. Vamos lá. A partir da superfície esférica da Terra, de raio M, massa M, um objeto de massa Mzinho é lançado verticalmente com velocidade de módulo igual a V0. Assinale a alternativa que apresenta a altura máxima atingida pelo objeto em função dessas coisas todas. Bem, então vamos utilizar o princípio da conservação da energia. A energia mecânica inicial vai ter o mesmo valor da energia mecânica final. Aí o que a gente vê aqui? O valor da energia mecânica, eu acho interessante a gente fazer um rabisco do que está acontecendo para a gente enxergar. Ele foi lançado verticalmente com aquele módulo V0. E depois ele vai chegar a um ponto mais alto, que é onde ele para. Então a velocidade é igual a 0. Aí ele chama isso daqui de altura máxima. H. Pronto. Então ele quer o valor deste Hzinho, né? Em função do restante das informações. Então vamos lá. Inicialmente ele está a uma distância do centro da Terra, R. Quando ele está lá mais ao alto, ele está com uma distância R mais H. Então essa daqui é a nossa ideia. Então vamos lá. Energia mecânica inicial. M vezes V0 ao quadrado sobre 2, que é a cinética, mais a gravitacional, que é menos G Mzinho sobre a distância R. Lá no ponto mais alto, você vai ter energia cinética 0, mas vai ter energia potencial gravitacional menos G Mzinho sobre, agora, R mais H. Olha que interessante. A gente já vê que o Mzinho vai ser cortado, o que me garante que não vai ser alternativa, ó. B não vai ser alternativa C. Então isso aqui, se você for chutar, já tem um prêmio. Então agora a gente vai às contas, né? V0 ao quadrado sobre 2, passa para lá. G Mzão sobre Rzão menos G Mzão sobre Rzão mais H. Ele não queria velocidade, agora que eu tô prestando atenção que ele queria o H, então nem vou mexer aqui, deixa do jeito que tá. Então a gente deixa aqui, menos Gm sobre R vai ser igual a menos Gm sobre R mais H. Isso daqui agora vai dar um trabalho algébrico para a gente, né? A gente pode colocar aqui desse outro lado. Então, 2R, aí a gente fica com Gm V0, Gm V0, R vezes V0 ao quadrado, menos 2Gm, né? Pronto, isso aqui vai ser igual a menos Gm sobre R mais H. Então a gente coloca que R mais H vai ser igual a 2R Gm, passei aqui 2R Gm, menos, né? Menos 2R Gm, dividido por aquilo ali, R V0 ao quadrado menos 2Gm. Né? Então, esse vezes esse, dividido por aquele. Ótimo. Já dá para ver que a coisa tá bonitinha. Vai ter um V0 aqui ao quadrado bonitinho. Vamos na fé. O que a pessoa aqui parece ter feito? Né? Agora a gente vai ter que descobrir, passando o R para o outro lado, a gente vai poder colocar até o R em evidência aqui nessa história, se for o caso, né? Vai ficar R e R, então nosso H vai ficar menos 2RGm sobre RV0 ao quadrado menos 2Gm, isso daí menos R. Pelo que eu vejo aqui das opções, ele vai fazer separar, né? A gente não tem
um momento feliz aqui na vida. Nenhuma das opções dá isso daqui no denominador. Aparece o 2GM. Então, vamos lá. Agora é como se fala aqui no Ceará, trabalho de corno, né? Vamos lá. Então vai ficar H igual a menos 2RGM. Agora eu vou colocar esse H ali. Não vai ficar bonito esse R para lá. Estou tentando ver como é que vai ficar igual a alguma das alternativas. Esse tipo de problema é chato por causa disso. Então vamos dividir por 2GM. Fazer isso. Não, acho que não vai ter jeito. A gente vai ter que fazer aqui esse produto. Vai ter que ficar aqui, ó. Menos R ao quadrado, V0 ao quadrado, menos, aliás, mais 2GMR, ou 2GRM. Pronto. Aí a gente coloca aqui sobre RV0, vou sair da frente, RV0 ao quadrado, menos 2GM. Agora acho que vai ficar bonitinho. Porque, opa, que feliz, agora que eu vi. Então isso aqui vai ficar R ao quadrado, V0 ao quadrado, dividido, eu vou trocar a ordem desses dois só para ajustar com aquele lá de cima, o sinal. 2GM menos RV0 ao quadrado. Agora ficou bonito. Agora ficou bonito. Então, nosso H vai ser... o que ele fez aqui, nessa primeira, se a gente dividir por R ao quadrado, V0 ao quadrado, vai ficar legal. Então, vamos colocar aqui em cima, ó. R ao quadrado, V0 ao quadrado, a gente vai dividir esse aqui de cima por R, V0 ao quadrado. Aí a gente vem aqui embaixo e divide também 2GM por RV0 ao quadrado, e esse outro aqui, esse RV0 ao quadrado, a gente divide por RV0 ao quadrado. Tá vendo aí a maldade que a gente fez para encontrar uma resposta parecida? Questão, às vezes, tem gente que não gosta de prova aberta, eu gosto mais da prova aberta porque a gente já tinha terminado ali, ó. Não tinha mais o que fazer. Mas agora você tem que encontrar uma opção. Então, a gente encontra que isso daqui vai dar o R, ali em cima sobra o R, e aqui embaixo 2GM sobre RV0 ao quadrado menos 1. Agora, isso bateu com a alternativa A de avião. Vocês viram que difícil não foi a física, chato foi fazer a conta. E aí, Bruno, conseguiu captar a ideia dessa? Agora você está com o coração mais em paz? Sim, professor. Mas você imagina uma prova, entendeu? Uma prova. Eu, quando vi essa questão lá no dia, eu fiquei logo desesperado, aí fiz as contas, aí deu letra E. Pai, tem hora que a gente vai no desespero, tem hora, tem que ser a calma. Calma é o que é o que faz a coisa acontecer. Se a gente, uma coisa que eu lembrei agora, eu estava assistindo a um filme, acho que o nome do filme era alguma coisa Atirador. Aí nessa história, um dos atiradores, ele saía simplesmente pegando a metralhadora e atirando para todo lado. Esse daí foi o que não conseguiu fazer nada. Aí você fala, mas e aí? O que conseguiu acertar mais inimigos foi aquele que mirava um, atirava. Aí ia com calma até o outro, mirava e atirava. Então, existe uma metáfora aí em que a gente não pode querer ir com pressa, a gente tem que focar, porque senão não vai. Na hora que eu mesmo olhei aqui, eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer esse negócio aqui parecer com uma das opções? Aí fui fazendo produto em X, aí para chegar a essa situação aqui, depois de fazer esse produto em X, lá vem essa desgrama. Aí fala, caramba, e agora? Opa, se eu dividir isso aqui por RV0 ao quadrado, isso aqui vira aquele 1 de lá. Aí dividiu, opa, e ficou tudo bonitinho. Mas que dá um frio na barriga, não dá não? Professor, aqui lá, a gente tá em casa tranquilo, né, reunido aqui. Agora quando é na prova, é diferente. Mas é aquela história, a gente aprende. Vai dar bom. Então, vamos
fazer mais uma aqui. Deixa eu ver aqui. Eu tinha separado algumas. Essa daqui, vocês conhecem o poço, o problema do poço? Esse daqui é um problema bem clássico, talvez bem conhecido de muitos de vocês. Ele diz assim: Galileu Galilei teorizou sobre a queda de um corpo dentro de um hipotético poço que perfurasse toda a Terra. Talvez influenciado por um dos cantos da obra Inferno de Dante Alighieri, considerando então tal qual imaginara Galileu que um poço imaginário perfure toda a Terra, de um extremo ao outro, conforme a ilustração a seguir, o que acontece com o objeto que é deixado cair a partir do repouso? Vamos ignorar os atritos. Bem, na hora que a gente faz este túnel, não vai deixar de existir a gravidade. A gravidade vai continuar existindo. Então esse objeto vai ser puxado aqui. É pela força gravitacional de todo esse restante do conjunto. O tamanho do tubo aqui, né, ele é irrelevante em comparação com o restante da Terra. Bem, aí vem aquela história. Você tem força puxando, então ele cai. Mas o que vai acontecer? Quando ele chegar aqui, ao meio do caminho, ele vai estar cheio de velocidade, mas aqui a força será zero. Mas a partir daqui, ele começará a ser puxado de volta. Então, qual que é a consequência disso? Você vai ter um movimento oscilatório, de uma extremidade até outra do planeta. E é interessante isso daqui traz até alguma poesia, porque vocês conhecem aquele bom e velho problema do Newton e da montanha, né? Deixa eu trazer aqui esse problema do Newton e da montanha, que é belíssimo, é poesia pura. Você pega aqui, vou até dar um Ctrl+C, Ctrl+V, que depois vou reutilizá-lo. Vocês lembram daquilo que tem no Principia, né? Filosofia matemática da natureza? Ele chega e fala, se você estiver no alto de um monte e lançar um objeto horizontalmente, ele vai ter um certo alcance. Se você lançar com mais velocidade, você vai ter um alcance maior. Se você lançar com mais velocidade ainda, você vai ter um alcance ainda maior. Mas existe uma velocidade tal com a qual, se você lançar o objeto horizontalmente, ele vai ficar eternamente girando em torno da Terra. A gente sabe que essa velocidade é em torno de 8.000 metros por segundo. Aí você chega e fala, e existe um tempo para se dar essa volta, né? Se a gente for calcular o raio da Terra, deixe-me pegar aqui, a gente tem um raio da Terra 6.400 quilômetros, né? Um negócio assim. Então vamos ver quanto tempo que vai dar. 2 vezes π vezes... Opa, Givanildo chegando. Seja bem-vindo, Givanildo. Aliás, coloquei um R sem querer. Givanildo, perdão. Então, 2 vezes π vezes 6.400. Aí, 6.400.000. Então, a gente vai ter aqui uma circunferência, né? Se a gente pega daqui para cá, que são 6.400 quilômetros, a gente vai ter uma circunferência de 40.212 quilômetros aproximadamente. Se você dividir isso daí pelos 8.000, você vai encontrar que vai demorar para dar essa volta 5.026 segundos. Isso daí, se você dividir por 3.600, vai dar 1 hora e 23 minutos. 24, vai. Vamos arredondar bonitinho. 1 hora e meia. Então esse seria o tempo que você demoraria para dar essa volta em torno da Terra. Agora olha que legal. O mesmo tempo que demora para dar essa volta é o tempo que o nosso oscilador harmônico que cairia pelo túnel seria
iria demorar para ir e voltar. Ele ia ficar indo e voltando, olha que surreal, no mesmo tempo em que esse outro daria uma volta. Aí a primeira coisa que a gente vai ensinar para os estudantes de ensino médio a respeito de um movimento harmônico simples é que o movimento harmônico simples é uma sombra de um movimento circular uniforme. E é exatamente o que acontece aqui, ó. À medida que você vai tendo o objeto ali em órbita circular, girando em torno da Terra, o objeto que está no poço vai fazendo o MHS com essa projeção, demorando cerca de 1h30 para ir e voltar. Que alegria seria a gente poder ir e voltar de um extremo ao outro da Terra em 1h30, né? Aí se a gente fosse pegar, né, eram 60 mais 24 minutos, né? 84 minutos dividido por 2, você ia demorar 42 minutos para ir para o outro lado da Terra. Vai fazer uma viagem de avião? Bom, você vai demorar aí um dia para chegar do outro lado da Terra. Tudo bem com esse problema, pessoal? Vocês estão vivos? Agora, deixa eu procurar aqui um problema interessante. Estou caçando ele aqui, bem bacana, onde a gente vai para a parte das... Tá fugindo o nome? Mecânica... Oi? Vai para as rotações agora, sério? Isso, para as rotações. Porque hoje, infelizmente, eu vou ter que sair exatamente às 9 horas, ou pelo menos uns 10 minutinhos antes, porque eu nem lembrava, ainda bem que depois me lembraram, eu tinha um encontro com o professor Boaro, não sei se vocês o conhecem. De vez em quando ele anda aqui pelo YouTube, é o maior canal de física do YouTube brasileiro. Tem o outro que é do Pedro, que é Ciência Todo Dia, mas deixou de ser física puramente dita há bastante tempo, né? Bom, pois não é, rapaz, eu tava olhando, de repente, do Bradesco, apareceu o Pedro. O que o Pedro tá fazendo aí? Tá ficando rico, né? Ele é graduado em física, mas eu acho que ele desistiu total da física para ser digital influencer. Ele viu que não vale a pena ser físico no mundo. Eu tava no Twitter, aí quando eu passei, apareceu as propagandas, aí tava lá ele falando do Bradesco, a questão da segurança, mas esse tá bem. Tá bem demais da conta, só. Tá pensando que, rapaz, só a gente que continua dando aula. Professor, mas tem que ter talento para aquilo ali. Pois é, eu também não tenho aquele talento doido que ele tem de ficar viajando. Ele viaja, sabe? Ele curte, assim, ficar fazendo. E o canal dele, hoje ele já é físico graduado, acho que já deve ter terminado o mestrado também. Mas ele começou quando ele era adolescente, cara. Há mais de 10 anos, o cara começou, você via, ele não tinha aquele cabelão ainda não, cara cheio de espinha, ele tinha um canal no YouTube falando de física. Eu falei, poxa, que moleque esperto, né? É um jovem com bastante talento. Mas enquanto isso, nós vamos aqui fazendo nossos problemas, né? Diz aqui essa questão que você tem uma hélice de um exaustor de uma indústria, possui uma massa de 120 quilos... Eu sempre esquecendo de ajustar, mas está aqui, 120 quilos. E comprimento de 2 metros, de uma extremidade à outra. A hélice está girando a 40 radianos por segundo, em relação ao eixo que passa pelo seu centro. Suponha que após reparos, a massa deve ser reduzida, a... Cuidado com a preposição, já eu falo mais sobre isso. A 64% da massa original, mas o tamanho e a energia inicial tiveram de ser mantidos. Então, tamanho e energia inicial mantidos. Aí vem a pergunta, qual deve ser a velocidade angular da hélice? O momento de inércia é este aqui. Douglas, momento de inércia é uma desgraça. Vou dar uma dica para vocês. Decora.
certo? Decora o momento de inércia do anel, do cilindro, da barra, da esfera e da casca da esfera. Eu digo isso para vocês porque quando fui fazer o primeiro concurso que eu fiz para o IFCE, eu perdi muito ponto porque tinha uma questão na resolução que você precisava do momento de inércia de uma esfera e eu não lembrava da equação do momento de inércia da esfera. E nessa brincadeira, com preguiça de demonstrar, e a demonstração também não é tão trivial, se eu não me engano, eu coloquei a demonstração disso no canal Física para Universidades e Concursos. Deve ter lá essa demonstração. A demonstração não é tão na cara, então vale a pena decorar alguns momentos de inércia para algumas figuras mais corriqueiras, do cilindro, do anel, da esfera e da casca esférica, certo? E também saber aquele teorema da transposição do eixo, né? Você pega um eixo aqui, você tem em relação ao centro de massa, você tem um certo momento de inércia. Na hora que você sai do centro de massa e pega um outro ponto, o novo momento de inércia era um momento de inércia em relação ao centro de massa, mais o valor da massa, vezes a distância entre os eixos ao quadrado, mh ao quadrado. Então, essas aí são algumas ideias que valem a pena você revisar. Tendo dito isso, eu vou dar uma dica para vocês a respeito de resolução de problemas. Vou perguntar, vocês fiquem à vontade para responder, mas vocês sabiam que existe um método desenvolvido por George Polya para a resolução de todo e qualquer tipo de problema, quer seja matemático, físico ou químico? Vocês conhecem o método do George Polya? Ou algum método que sirva para resolver? Pois é, esse aqui, isso daqui vai ajudar vocês. Eu vou até... Ops. Cadê? Volta. Tá aí. Eu vou até retomar tudo. O que você tem que fazer toda vez que você vai resolver um problema? Qualquer que seja ele, vocês vão ver que dá certo, Petrúcio. O que eu vou trazer aqui para vocês não é o próprio método do George Polya. Foi uma adaptação que eu fiz porque eu achei que o método dele não era tão prático para situações de resolução de problema. Então isso aqui já é o método do Douglas, né? É uma releitura do método do Polya. Primeira coisa que você deve fazer, deixa eu até trocar aqui a fonte. Tá aqui, tamanho 35, tá bom. Eu separei todas as etapas da resolução de problemas do Polya em 7 etapas. A primeira etapa é o questionamento. Toda vez que você for atrás de resolver um problema, a primeira coisa que você deve identificar é o questionamento que está sendo feito. Quando você vai para o método científico, quando alguém aqui estava fazendo seu mestrado ou doutorado, deve ter visto que uma das coisas mais importantes para que você consiga desenvolver sua pesquisa de mestrado ou doutorado é saber qual vai ser o seu questionamento. E quando você pega uma questão, em geral o questionamento está ali, bem no final do problema. Também é chamado de comando da questão. Uma vez que você conhece o questionamento, você pode agora retomar a leitura desde o início. Por quê? Porque você vai atrás dos dados que estão sendo fornecidos. Então é interessante que você vá atrás da coleta dos dados apenas depois de você ter visto qual era o questionamento. Por que razão? Porque uma vez que você já sabe qual é o questionamento, e a gente viu que a velocidade angular, você agora pode ir atrás dos dados. O que eu tenho para descobrir essa velocidade angular? Bem, o problema vai dizer para a gente que a massa m é igual a 120 quilogramas da nossa hélice, né? O comprimento L da hélice é de 2 metros. Ela está girando com uma velocidade angular ômega igual a 40 radianos por segundo. Suponha que, após reparos, a massa da hélice
da hélice deve ser reduzida a... Opa, então a gente já tinha pego aqueles dois valores, agora a gente vai ter a massa da hélice reduzida a 64%. Cuidado, como eu já disse, com a preposição. Reduzida a é porque, no final, a sua nova massa vai ser 64% da massa anterior. Aí uma observação que eu faço aqui para você. Se ela fosse reduzida de 64%, aí a nova massa seria 36% da massa anterior. Ou seja, a nova massa seria 0,36 vezes m. Cuidado para não cair nessa pegadinha. Isso aqui é uma dor. Um erro que se você cometer, você não vai se perdoar nunca. Nunca. Se você perder um concurso por causa disso, você vai ter pesadelo com isso pelo resto da sua vida. Então, vamos continuar. Ele disse que o tamanho da hélice deve ser o mesmo. Então, o novo L, L', continua sendo 2 metros. Mas a energia cinética deve ser mantida. Então, nós vamos ter a nova velocidade angular, mas a energia vai ser mantida. Então, a energia que a gente tem é a tal da energia cinética, que eu não sei quanto era, mas eu sei que a nova energia cinética deve ser a mesma energia cinética anterior. Bom, aí depois de você ver os dados, você fala, Douglas, e o terceiro passo? Seu terceiro passo é você verificar as unidades. Nesse problema, você está vendo que todas as unidades estão no sistema internacional. Então você não tem preocupação neste caso. Vamos para o próximo passo. O nosso quarto passo nessa história é a seguinte. Depois de você ver isso tudo, faça um esquema. Faça um desenho. Algo que lhe permita visualizar o que está acontecendo. Vamos apagar aquela observação ali. Mas Douglas, eu não sou Leonardo da Vinci nem Juan Pablo Picasso. Não precisa ser. Você só precisa saber que vai ter aqui essa hélice. Esta hélice vai girar. Aí você vai ter uma outra hélice, imagino eu, que ela vai ser mais fininha, mais leve, mais suave, e ela vai girar. Quando a gente observa isso, a gente consegue visualizar que há um antes e um depois. E com o antes e o depois esquematizado, o seu esquema também faz parte do seu esquema também essa separação do antes e do depois. E quando você verifica isso, aí é só alegria. Porque você identifica quais são os conteúdos. Conteúdos não existe, né, Douglas? Conteúdos que estão relacionados a esse problema. Ah, e faltou um dado que eu não coloquei. Você vai ter um momento de inércia inicial I, que é dado por 1/12 de ml ao quadrado, e vai ter um novo momento de inércia no fim, que vai ser 1/12 de ml' ao quadrado. Ó, e m', né? M'. Estou usando o mzinho, vamos usar mzinho. Mzinho linha. Aqui, mzinho. Pronto. Na hora que você vê esse esquema e observa os conteúdos, você já está sabendo tudo. Porque o que você está vendo que vai ter aqui? Você vai ter dinâmica do corpo extenso. E quando você fala de dinâmica do corpo extenso, você tem uma série de ideias que envolvem as grandezas dinâmicas angulares. E o que isso quer dizer? O que faz parte aqui dessa ideia agora? Olha que legal. Quando a gente tinha a energia cinética linear, ela valia m
vezes v ao quadrado sobre 2. Quando a gente vai pegar a energia cinética no contexto angular, eu vou chamar isso daqui, certo? Analisando o problema do ângulo, a gente utiliza uma expressão bem similar, que é I vezes ômega ao quadrado sobre 2. Então, quando você tiver um objeto girando aqui em torno de um centro e você conhece o valor do momento angular, aliás, momento de inércia, você vai poder dizer que a energia cinética calculada por meio dessas grandezas angulares vai ser dada por isso daqui. Se você tivesse aqui o caso do linear, que é utilizado para o estudo da partícula ou para um centro de massa, você utilizaria o mv ao quadrado sobre 2, mas quando você tem um contexto angular, você utiliza essa outra expressão. É isso que vai resolver o nosso problema. Então, depois que você já identificou os conteúdos, o seu próximo passo é a resolução. Tá aqui, ó, resolução. Eu gosto muito dessas etapas porque, principalmente quando vocês forem para uma prova didática, fazer uso disso daqui para resolver algum problema para a banca é bem singular, fica bem claro a metodologia que você está utilizando. Então vamos aqui continuar na resolução. Você vai dizer que a energia cinética que tem depois é a mesma energia cinética que você tinha antes. Depois vai ser I' vezes ômega, linha, ao quadrado sobre 2. E antes era I ômega ao quadrado sobre 2. Tchuc, tchuc, adeus. Deixe-me ficar menorzinho para a gente ter mais espaço. E aqui a gente continua. O valor do nosso I é 1/12. Então, 1/12 de ml ao quadrado ômega linha, né? Aqui é m linha, l linha ao quadrado, ômega linha ao quadrado, eita, vai ser igual a 1/12 de m l ao quadrado, ômega ao quadrado. Pronto, né? Aí você já vai ver 1/12 vai embora, 1/12 vai embora. Os L's são iguais, ele diz que seriam conservados os L's. Feliz. Então, m' ômega' ao quadrado é igual a m ômega ao quadrado. O nosso m', 0,64 m. O nosso ômega' eu não sei quanto é. O nosso m é m. O nosso ômega era 40. Tá ali, ó. Aí a gente cancela M, nem precisava saber dessas massas, aqui nesses comprimentos, isso aqui é inútil, né? Olha, só isso aqui que é inútil aqui. Esse aqui é inútil, esse aqui você precisava saber essa relação. Não precisava do valor numérico. Tirando a raiz quadrada, 0,64 a 0,8, ômega', e ali 40. Ômega' é 40 sobre 0,8, o que dá 50 radianos por segundo. Aí você fala, mas Douglas, você disse que eram 7 passos para resolver o problema. Você parou no 6º, certo? Porque o 7º e último passo é a revisão que você vai fazer para ver se não fez nenhuma caquinha no meio do caminho. Eu pergunto, como é que foi a resolução desse problema? Deu para entender direitinho? Ficou claro? Só quando eu fui fazer, foi assim, não dava. Foi o seguinte, quando eu vi que a massa, se a massa estava doía, não distinguei, eu dei I ômega ao quadrado sobre 2, é quase 0, e é 4, I ômega ao quadrado, I ômega ao final sobre 2. O I foi embora, 2 foi para a prova, no instante sair. Pois é, essa ideia do no instante sair funciona quando a gente já tem familiaridade com o problema. Que nesse caso, para você, foi sensacional. Mas quando você chegar a uma questão que você tiver familiaridade, você não precisa fazer os 7 passos. Mas quando você pegar uma questão como aquela lá da gravitação, se a gente tivesse utilizado os 7 passos lá,
a gente ia ter menos risco de fazer coisa errada. Por quê? Porque na hora que a gente fosse identificar os conteúdos, a gente ia ver, caramba, a gravidade não está constante. Entendeu, às vezes, a maldade que acontece? Então, isso daqui é bom quando a gente olha para, meu Deus, eu não sei nem por onde começar essa questão. Então, vou tentar fazer por passos, que aí a gente vai visualizando, né? É aquela história, no mundo tem questão fácil, média e difícil. A gente, às vezes, vai escorregar. Faz parte da vida. E essa aqui? Também saiu fácil? É que sempre como tem que não é prova de habilidade. É. Mas essa daí tem um problema. Ela tá nula. Mas alguém pode ter tentado fazer a questão e ter encontrado uma resposta que não é válida. Onde está o erro da questão? A alternativa dessa daí é F. É uma alternativa que não existe. Bora lá? Alguém tentou fazer essa daí e deu ruim? Professor, a questão foi só opcional, não. Foi? Vamos lá. Então, diz aqui que uma bola encontra-se localizada por um vetor posição R. Então, vamos lá. R, vetor posição, 0i mais 2,5. 2,5j menos 3,5k. Pronto. E vai estar sob a ação de uma força F, que vai dar aqui 0,5i mais 0j mais 2k. Aí ele quer saber qual é o vetor torque. E aí você vai fazer R vetorial F. Não é assim? Só que se você fizer isso aqui, vai dar errado. É o R em relação ao centro de massa. Que você tem que utilizar. Aliás, o centro de massa não, o centro de rotação, perdão, pessoa aqui falando caca. Em relação ao centro de rotação escolhido. Excluído é ótimo. Hoje eu estou com uma dislexia louca, né? Em relação ao P. O ponto P. E quem é o tal do R em relação ao ponto P? É a posição do nosso vetor menos a posição do ponto P, né? Que ele está... Vou colocar aqui do O em relação ao P. Ponto da força em relação ao P. Então, o que a gente vai fazer aqui nessa história? Isso aqui... Cadê? Isso daqui vai ficar o vetor R, 0i, mais 2,5j, menos 3,5k, isso daí menos 1i, menos 0,5j, mais 2k, que é a posição do ponto no qual essa força aqui, ó, no qual o ponto P, que é o ponto relacionado, vai estar. Então você vai fazer um menos o outro. Então foi esse aqui, ó, menos aquele outro. Essa é a maldade. Então a posição vai ficar menos 1i chapéu mais 2j chapéu menos 1,5k chapéu, né? Então vamos lá. Para fazer agora então esse torque, a gente vai dizer que ele é igual ao determinante. Eu gosto de fazer pelo determinante, cada um tem seu jeito de calcular, né? Eu me sinto à vontade assim. Eu boto aqui o I, J, K, e aí coloco quem vem primeiro, que é o menos 1
2 e menos 1,5. Depois bota quem vem em seguida, que é o F, que vale 0,5, 0 e 2. Não é isso? Eu acho que é. Então vamos ver aqui como é que a coisa funciona. Como é que eu costumo fazer para calcular determinantes? Eu faço... Tem gente que põe aqui do lado direito, tem gente que põe do lado esquerdo. Eu pego esse que está aqui embaixo, jogo para cima. Pego o que está em cima, jogo para baixo. Pego o que está embaixo, jogo para cima. Pego o que está ali em cima, jogo aqui para baixo. E vou fazendo aquela diagonal conhecida nossa. Pega essa diagonal aqui. Você vai ter menos 0,75J. Pega essa diagonal. Você vai ter 4I. Pega essa diagonal. Você tem 0. Vamos para outra diagonal. Nessa diagonal, você vai ter menos 2J. Daqui para cá, você vai ter K. Né? 1K. E você pega esse aqui, vai dar 0. Né? É 0. 0i. 0 nada, né? 0 é sempre 0. Não sei porque que estou querendo botar 0, mas vamos botar aqui 0i. Tá bom. O que a gente faz? O valor desse torque, então, vai ser esses menos esses. Então, menos 0,7J mais 4i, menos 2 dá mais 2J, menos K. Então, deu 4i, 2 com menos 0,75, Douglas. Eu esqueci de botar o 5 ali. É porque meu pai me batia muito quando eu era criança, eu fiquei com algum tipo de retardo na cabeça. Então, às vezes a gente faz uma continha errada. Então, puxa pra cá, bota o 5 que esqueceu. 2 menos 0,75 vai dar 1,25. Então, mais 1, né? 1,25. J menos 1K. Tem nenhuma opção assim, né? Ó. Vocês viram a maldade? Tem alguém vivo? Sim, professor. Aí essa questão foi anulada, porque não tinha nada para marcar. Muitas vezes a gente precisa ter um pouco de confiança no nosso taco, porque às vezes a gente faz a questão, aí depois você dá uma revisada, vê se não errou nenhuma continha, aí fala, deu errado. Se você tivesse ignorado isso aqui, se eu não me engano, ia dar a alternativa A. Não. Não? Não. Dava qual? Ia lá porque o 75 ele é menos. O teto é positivo. E ainda ia dar negativo o negócio, era? Tinha me contado que era outra coisa, olha, eu confiei nas pessoas. Eu resolvi, eu falei, caramba, não deu resposta, cadê? Foi nula. Eu tenho tanto ódio quando eu faço e não dá resposta, aí depois eu vou ver, é nula. Mas pelo menos eles anulam, todo mundo ganha o ponto e vamos ser felizes para sempre, né? Vamos ver aqui a próxima. Essa aqui é muito gostosa. Se alguém tiver dúvida na anterior é só gritar, viu, gente? Essa daqui não apareceu a linha da corda. Tem uma corda bem aqui. Vamos desenhar a linha para não ficar feio. Pronto. Tá aí a linha. Esse tipo de problema muitas vezes deixa a gente um pouco confuso quando a gente está muito acostumado a resolver problemas em que a polia tem massa desprezível é ideal. Acho que 99% dos problemas que a gente acaba resolvendo, principalmente para quem aqui for professor que dá aula no ensino médio, acaba sendo a respeito de polias ideais. Quem aqui é... Oi? Por gentileza, depois se eu puder passar a 23 aí, por favor. A 23? É a próxima. Deixa eu ver aqui qual que é a 23 para eu já deixar aprumada. Cadê módulo 4? Questão 20. Anterior, né?
Não é anterior? Deixa eu ver aqui. Aqui tem os 2 blocos. Pronto, então a gente faz em seguida essa daqui. Pronto, já deixei ali para ficar mais fácil depois de pegar, senão eu me perco. Mas vamos lá. Como é que a gente vai ter que trabalhar isso daqui? Muitas vezes a gente diz que um fio ideal tem um único valor de tração. Bom, isso desde que ele não encontre uma polia não ideal no meio. Isso quer dizer que esse fio que é único, pelo fato de ele interagir com a polia, ele vai se comportar como se fosse 2 fios. É como se ele nem desse essa volta aqui direita, é como se ele tivesse pregado instantaneamente nesse ponto e esse outro lado pregado instantaneamente naquele outro ponto. De tal maneira que nesse 1 aqui ele está dizendo que vai haver um movimento nesse sentido, ó, existe a setinha indicando o sentido positivo. Você vai ter para cá uma força M1G e para cá uma força de intensidade T1. Não estou colocando aqui a representação vetorial, apenas porque a gente vai trabalhar com os, como é que se diz? Os valores, os módulos dos vetores. Então aqui você vai ter um outro valor de tração, ó, T2. E aqui você tem o peso M2G. Mas essa parte do fio que eu coloquei de vermelho está sujeito ao valor da tração T1, que vai atuar ali, e esse aqui de azul, que vai atuar aqui, a tração T2. Diga, Alexandra. Eu não consegui ouvir. Pode repetir mais uma vez? Eu acho que eu vou pedir para você escrever. Ah, pronto, agora ouvi o oi. Tá bom. Será que a internet é ruim? Acho que agora tá ok, tá bem direitinho. Ok, eu tô na rodoviária, então eu vi um pouquinho mais afastado. Vocês ouvem um sertanejo de fundo. Mas eu queria aproveitar para perguntar, tem uma outra questão semelhante a essa que eu perguntei no grupo e falaram de um vínculo, mas mesmo assim eu não entendi não. Quando elas estão amarradas assim com os barbantes, elas vão quase o mesmo tanto. E a aceleração vai ser igual? A aceleração vai ser igualzinha. O que eles têm de vínculo de comum? É que na hora que esse aqui descer 1 metro, aquele sobe 1 metro. Então, se esse aqui descer 1 metro a cada segundo, aquele sobe 1 metro a cada segundo. Se esse aqui acelerar 1 metro por segundo ao quadrado, aquele acelera 1 metro por segundo ao quadrado para cima. Então, o que a gente chama de vínculo geométrico é que esse aqui vai ter uma aceleração A para baixo, aquele vai ter uma aceleração A para cima, e todos os pontos aqui da periferia como é que se diz, do disco, da polia, cada pontinho aqui vai ter a mesma aceleração A. Todos os pontos, já que não deve haver deslizamento aí nesse caso. Então, se não houver deslizamento entre a corda e o outro, todo mundo aqui segue com a mesma aceleração. Isso é o que a gente chama de vínculo geométrico do movimento. No caso a questão era quadrado. Por ser quadrado, tem uma outra dissipação, porque o fio que estava em cima da mesa, pendurado por 2 barbantes, estava na solução como tendo uma aceleração 2 vezes maior. Aí eu não entendi por quê. Então, ó, isso daí acontece quando você tem uma polia móvel. Vou mostrar aqui para você uma ideia aqui sobre polias, que é a seguinte. Você tem aqui um bloco, certo? E vamos supor que você tem aqui este fio. Bem, aqui nós vamos colocar uma polia fixa e nós vamos dar uma voltinha aqui, ó, com uma polia móvel. Bem, aqui você já vai ver essa polia, vou representar. Aqui a gente vai fixar lá em cima, mas vai colocar bem aqui uma polia verde, ó, que está acoplada a este bloco. A gente diz que essa polia verde é uma polia móvel. Tá dando para enxergar direitinho?
Pronto, agora o que nós vamos fazer? Suponha que a gente tenha esse fio com um comprimento de 1 metro. O que vai acontecer quando, e aqui eu vou dar uma apagada, o que vai acontecer, deixa-me tirar aqui, quando esse bloco estiver todo ali, ó, ele vai ter se deslocado aquele 1 metro todo. Quanto é que o bloco verde vai se deslocar? 1 metro também? Qual que é o tamanho do fio? Qual que é o tamanho desse fio, Alexandra? Vai ser metade, é isso que é a ideia. Ó. O que faz o vínculo geométrico nesse problema é o comprimento do fio. Então, se ele puxou todo o fio e o fio tem 1 metro, aqui eu tenho que ter 1 metro de fio. Logo, isso quer dizer meio metro para um lado. Aqui, deixa eu trazer aqui, eu nem observei que eu estava na frente. Aqui, ó. Na hora que esse aqui vier para cá 1 metro, vai ter puxado meio metro para um lado e meio metro para o outro. Por isso, se esse aqui tiver com 1 metro por segundo, esse aqui vai estar com meio metro por segundo. E se esse aqui estiver com 1 metro por segundo ao quadrado, esse aqui vai estar com meio metro por segundo ao quadrado de aceleração. Então a gente tem isso como vínculo geométrico do problema. Deu para entender legal agora, Alexandra? Vou fazer ainda aqui o seguinte, olha. Existe uma outra situação que você pode resolver com alguma geometria. Se você tiver aqui 2 blocos, uma grande polia, e você tiver bem aqui essa polia com uma aceleração A1, esse aqui com uma aceleração A2, este aqui A3, é possível demonstrar que o valor de A1 é igual a A2 mais A3 dividido por 2. Então, quando você tem uma situação dessa, o vínculo geométrico do movimento de cada uma das partes é que o valor de A1 é a média aritmética desses dois. Agora, o que acontece se essa polia estiver fixa? Se a polia estiver fixa, olha que legal, A1 igual a 0. Assim, A2 mais A3 sobre 2 é igual a 0. O que é verdade só se A2 for menos A3. É o que acontece aqui, ó. Como aquela polia está em repouso, sem acelerar, a gente diz que a aceleração dela é 0. Da polia aqui, ó, do eixo da polia, ó. Esse eixo da polia não tem aceleração. Não estou falando da periferia da polia, mas o eixo da polia. Esse centro da polia não acelera. Se ele não acelerar, uma aceleração tem o mesmo valor da outra, só que uma está num sentido, o outro na outra. Tudo bem, Alexandra? Sim. Pronto. Agora vamos... De nada. Agora vamos brincar com essa outra ideia que a gente tem aqui, né? Com esse problema. Ele diz para nós que quer saber o valor dessa aceleração. A gente vai montar aqui a segunda lei de Newton 3 vezes. A gente vai montar a segunda lei de Newton para o bloco 1. Você vai dizer que a força resultante em 1 vai ter o valor da massa m1 vezes a aceleração dele, que é a. A força resultante no bloco 2 é a massa m2 vezes a aceleração a. O torque resultante na polia, aí você vai utilizar a segunda lei de Newton angular. Vai ser a inércia angular da polia vezes a aceleração angular, que eu vou chamar de alfa, alfa. Pronto. Então a gente vai ter aqui a leis de Newton, né, aplicadas 3 vezes. 2 num sistema linear, né, e outra aqui num arranjo angular.
A resultante aqui sobre o 1 é peso menos tração. M1G menos T1 vai ser igual a M1 vezes A. A resultante sobre o 2 vai ser T2 menos M2G, que vai ser a massa, M2 vezes A. Agora vamos olhar ali para a nossa polia. O torque resultante vai ser o torque do T1 menos o torque do T2. Então, o torque de T1 menos o torque de T2. Isso vai ser igual ao momento angular, que ele disse que é 1/2 de mr ao quadrado vezes a aceleração angular. A aceleração angular é a aceleração linear da periferia sobre o raio. As grandezas angulares, elas têm um valor equivalente à grandeza linear dividida pelo raio. Então a gente coloca aqui A sobre R. Agora vamos trabalhar com esta última equação. Com esta terceira equação aqui. Quem é o torque efetuado pela tração T1? Vai ser o valor de T1, né, vezes o raio. Né? Cadê o raio que a gente tem aqui? R. Ó. Então vai ser R vezes T1. E o T2, R vezes T2. A nossa inércia, 1/2 de mr ao quadrado. E a aceleração angular, A sobre R. Já está ficando interessante, ó. R ao quadrado com R cancela, mas este R cancela aquele e aquele outro. Oh, feliz, feliz demais, porque agora a gente repete mais uma vez isso aqui, ó. Mas vamos apagar o que foi cancelado, ó. Só alegria. Pronto. Aí a gente usa aquela estratégia ninja de somar tudo de um lado e tudo do outro. É legal que ao fazer a soma que tem aqui, ó, menos T1 com T1, T2 com menos T2, você vai ficar com M1 menos M2G vai ser igual a M1 mais M2 mais 1/2 de M, deixe-me sair da frente. Isso tudo vezes A. E assim, a gente chega à conclusão de que A vai ser igual a M1 menos M2, isso daí, dividido por M1 mais M2 mais 1/2 de M, tudo isso vezes G. Se tiver alguma coisa assim, a gente marca. B de bola. E aí, ficou clara essa questão ou ela ficou na escuridão? Para eu já ir caçando aqui a outra. Questão 23. Bonitinha, né? Ela é aquela famosa questão fofinha. Professor. Oi. Ficou mais claro que o sol vai para a direção, que é perto onde o senhor mora. Oh, rapaz, ali quando dá o pôr do sol é bonito. Você está lá na praia de Iracema e para chamada Ponte Metálica, que depois que reformaram ficou bonitinho. Agora está tudo reformado ali, a parte da beira-mar. Eu ainda não fui ver, acredita? Teve pandemia, todas essas coisas, e aí a gente acaba perdendo até um pouco da noção da cidade. Deixe-me. Eu nunca fui, não, só vejo nas postagens das pessoas. Você mora onde? Em Aracaju. Ah, Aracaju, Sergipe. Ah, coisa fina. Um dia eu já fui a Sergipe, mas isso já faz uns 20 anos. Eu preciso voltar. Quem que eu conheço de Sergipe? O Ives. Conhece algum professor chamado Ives por aí? Não. Ele tem um canal no YouTube chamado Física Total. É o segundo maior canal de física do YouTube. Totalmente excelente. O maior é o do Boaro, depois tem o do Ives. Aí em terceiro lugar é o do Davizinho.
Física 2.0. Em quarto era eu, mas não é mais não. Agora quem está em quarto lugar é o Ghisoli, do Universo Narrado. Eu estou em quinto. Um dia eu volto. Mas vamos lá. Diz aqui que no arranjo ilustrado na figura abaixo, conhecido como máquina de Atwood, 2 blocos de massa M1, M2, aqui 3 e 4 kg, estão conectados por um fio inextensível, passa por uma polia de raio R, sem que haja atrito e deslizamento. O sistema é abandonado, passando a mover-se sob a ação da gravidade, de tal maneira que o bloco de massa M2, 4 kg, desce 4 metros a cada segundo. Com base nessas informações, é correto afirmar que o momento de inércia da polia vale. Bicho, eu tô olhando para essa questão aqui e tô vendo um problema. Ele está dizendo sem atrito. Isso aqui é muito esquisito, bicho. Porque se não houver um atrito entre o cabo e como é que se diz? O disco aqui, cara, não dá para acontecer. Então eu vou ignorar isso. Eu vou dizer que existe um atrito estático entre o disco e a corda. Se não, eu não sei como é que faz. Mas tudo bem. Mas isso aqui é a velocidade média dele. Eu já sei onde foi que deu tilt. Então, ó, a gente vai dar uma ignorada nesse sem que haja atrito e vamos colocar sem que haja atrito cinético. Por quê? Então vamos colocar aqui, ó, sem que haja atrito cinético. Porque quando há atrito cinético, você vai ter dissipação de energia e a gente vai ter aqui a energia mecânica podendo se conservar. O atrito vai ser estático apenas, mantendo o deslizamento. Então, tendo isso em mente, a gente vai para a análise do problema. O sistema foi abandonado, então a velocidade inicial é 0 e a velocidade final a gente não sabe, mas em média ele vai descer 4 metros em 4 segundos. Isso daí é uma das pegadinhas mais cruéis e você vai ver aqui comigo que essa é malvada mesmo. A gente vai ter aqui, ó, atuando neste M2, uma força-peso de 40 newtons. Atuando ali no M1, você vai ter uma força-peso de 30 newtons. Você vai ter deste lado, aqui, vamos chamar de pedaço verde, uma força de tração T1. E do outro lado, você vai ter uma força de tração T2, para esse outro pedaço que eu vou chamar de pedaço roxo do fio. Ops! Pedaço roxo ali do fio. O que a gente vai ver? Que, obviamente, a aceleração vai ser para baixo desse, ali para cima, acelera, acelera, e um ponto da periferia ali do disco tem uma aceleração A. Bem, todo mundo com o mesmo valor de aceleração. Vamos colocar a segunda lei de Newton para todo mundo. Força resultante em 1 é igual a M1 vezes A. Força resultante em 2 é igual a M2 vezes A. Torque resultante na polia é igual a I vezes ômega. Ômega, não vamos colocar ômega não, vamos colocar alfa. I vezes alfa. Pronto. Agora vai. A força resultante que a gente tem em 1 é T1 menos 30. E o valor da massa dele é 3. Então, 3 vezes A. O valor da resultante em 2 vai ser 40 menos T2. A massa dele é 4 vezes A. Delícia. Próximo pedaço, vamos olhar ali o torque resultante. Como a gente está vendo que está girando no sentido horário, você vai ter aqui atuando o tal do T2 e aqui atuando o tal do T1. O T2 gera um torque R vezes T2 e o T1 gera um torque R vezes T1. O torque resultante é o momento de inércia I vezes o alfa, mas o alfa é igual à aceleração sobre R. Então, já vou fazer a substituição para ficar tudo bem organizado. Então, é uma questão idêntica à anterior, né? Se a gente parar para pensar.
qual é o valor do arraio? 5 centímetros. Top. Então vamos colocar aqui já essa ideia, né? Vai ficar... Vou fazer as substituições, ou melhor, já vou ajeitar aqui, ó. Vou colocar T2 menos T1 vai ser igual a I vezes A sobre R ao quadrado. Eu peguei aqueles dois R's que estão ali, ó, e joguei lá para baixo. Coloquei em evidência e joguei lá para baixo e ficamos com R ao quadrado para que a nossa equação fique mais bonitinha. Então nós vamos ter isso aqui. Ops! Nós vamos ter isto daqui, ó. Olha que sisteminha. Eita, alguém lembra da disciplina de álgebra linear e geometria analítica? Oh, felicidade. Isso daqui era só felicidade. Quando tinha aqueles problemas muito doidos que são ótimos para resolver lei das malhas, o professor Nunes odeia. Bom, mas esqueci de colocar que o valor do tal do R é igual a 0,05, né? Então a gente vai ter aqui no lugar do R, vamos colocar o 0,05 ao quadrado. Tem que dar bom. Vamos somar tudo desse lado e tudo do outro. Somando tudo, ó, T1, T1, T2, T2 deu 10. Do outro, 4, 5, 6, 7. 7A. Aliás, vamos colocar 7 mais... vamos deixar 7A, acho que fica mais bonitinho, né? 7A mais I vezes A sobre 0,05 ao quadrado. Agora vamos à maldade. Se ele desceu 4 metros em 4 segundos, é porque a velocidade média dele nessa descida, então a velocidade média foi 4 metros por segundo. E como a aceleração é constante, nesse caso a velocidade média é a velocidade inicial mais a velocidade final sobre 2. A velocidade média só é a média da velocidade inicial com a final se você tiver um movimento uniformemente variado, certo? Isso vai dar 4. Como a velocidade inicial é 0, a gente descobre que a velocidade final que ele adquire é 8. E se ele adquire uma velocidade final de 8 metros por segundo em 4 segundos, né? A gente descobre que a aceleração dele é o quanto ele ganhou de velocidade pelo tempo. Ele ganhou de velocidade 8 metros por segundo num intervalo de tempo de 4 segundos. Então ele tem uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Me conta, Bruno, se não foi aí que deu tudo errado. Aí foi o que travou. Eu sabia, na hora que eu vi, eu falei, eles erraram aqui, porque aí é uma pegadinha que, olha, quem dorme não acorda depois dessa, não. Maldade, né? Ele deu a velocidade média, ele não deu a velocidade final. Ah, rapaz, quando isso acontece... Então aqui, ó, o valor do A a gente viu que eram 2, né? 2. Então aqui mais I vezes 2 sobre égua. 0,05 vai dar 0,025. Quando você inverte esse 0,5 ao quadrado, dá 400. Égua. Né? Coisa horrível. Então já vou colocar que isso aqui vale 2, isso aqui vale 2. E na hora que você dividir isso aqui tudo, vai dar 400. Vixe, 414. Então vai ficar... Não, 414. Tinha 10 menos 7 vezes 2, 14. Tem algo de podre que eu fiz aí. Deixa-me ver. Deu 10, 7 vezes A, 7... Não. Professor, Oi. Eu acho que a velocidade média seria de 1 metro por segundo, já que ele desce 4 metros em 4 segundos. Isso colocou a velocidade média de 4 metros por segundo. Poxa vida, eu esqueci. É verdade. Tá vendo? Olha, até eu fazendo caca. Ô Jesus. Dizem que é fazendo caca que se aduba a vida, né? Então a velocidade média, eu esqueci de dividir por 4. São 4 metros em 4 segundos. Ah, então eu acho que até dava pra gente fazer mais bonitinho. Dava pra fazer mais bonito. Ó, fazer aqui de um outro jeito, que talvez vocês até gostem mais. Eu tinha lido errado.
Mas aí vai ficar legal, ó. Vai ficar até mais legal do que antes. Você vai fazer assim, ó. Vamos tirar aquele 2 ali que vai dar diferente. Já já a gente ajeita. Lembra que ΔS é igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2? O seu ΔS é igual a S0, ΔS já é igual a isso. O seu ΔS vai ser 4 metros, a sua velocidade inicial é 0, o tempo é 4, a aceleração não sei, o tempo é 4, aqui sobre 2. 8 dividido por 16, né? Agora vai dar 8 por 16, Deus queira. Dá meio, né? Alguém confere aí pra mim, pra eu não fazer caquinha? Certo. Glória a Deus. Então, ó, 0,5, aí ali 0,5, pronto, aí aqui vai dar 3,5. Agora sim faz mais sentido. Ainda bem que tinha dado errado ali no sinal, senão não ia ver que tinha dado caca nunca. Então agora a gente pega aquele 0,05 ao quadrado, né, que está no denominador, e multiplica por meio, aí vai dar 200. Então aquela conta toda ali vai dar 200. Se você pegar 10 menos 3,5, dá 6,5 dividido por 200. Coisa feia. Então eu já vou dar aqui o resultado. O valor do tal do I é igual a 0,0325, ou se preferir, 3,25 vezes 10 a menos 2. Tem essa alternativa aí? Tem não. Será que foi erro de digitação? Ou foi erro da conta do Douglas? Deixa eu olhar aqui o original. Qual foi essa prova? Porque qual que é o gabarito? Deixa eu ver se é o gabarito dessa questão, ela é a... É a 22, é? Nem lembro. É a 23. 23, o gabarito que dá aqui, 23... Nula! Essa questão tá nula. Graças a Deus. Então pronto. Quilograma vezes metro quadrado. Ai. Ainda bem que a gente não achou. Porque o que mais se aproxima é a letra D, né? Só que dá um 10, menos 2, tá lá menos 5. Pois é, rapaz. Pai, que frio na espinha que deu agora. Eu falei, pô, depois de todo esse trabalho que a pessoa fez aqui, aí ela ainda vai e não acha uma resposta, né? Porque a desgramenta tá nula. Tu devia ter me avisado, porque eu fiquei tenso agora. Eu falei, caramba, fiz tanta conta. Mas graças a Deus deu a resposta certa, que não tem opção para marcar. Tudo bem, pessoal? Consegui tirar algumas dúvidas nesse encontro de hoje? Sim, professor, tudo bem. Vou ver com a Alice. Mais alguém aqui tem interesse? Porque eu acho que eu tenho uma aula gravada sobre vínculos geométricos. Aí eu vou ver se eu encontro essa aula para colocar na plataforma. Mais alguém tem interesse nesse assunto? Professora, eu ia pedir, se não tivesse comentado, eu ia pedir lá no grupo alguma videoaula nessa direção, que eu tinha ficado bem perdido. Pronto, então eu tenho uma videoaula gravada sobre isso. Eu vou caçar a videoaula, ver aqui onde é que tá. Assim que eu a encontrar, eu coloco lá no grupo. Se eu não encontrar a videoaula, aí eu gravo. Se eu tiver que gravar, aí vai demorar um pouquinho mais, mas fique tranquila que você vai ter sua videoaula sobre vínculos geométricos. Tá prometido, Alexandra? Tudo bem? Então, meus queridos, muito obrigado pela atenção de hoje. Agradeço demais pela presença de cada um de vocês. Espero que tenha dado para compreender a resolução dos problemas, das questões. Peço perdão aqui quando eu esqueci de dividir por 4 ali, né? E na outra hora que também eu acho que eu esqueci alguma outra coisa. De vez em quando eu tenho esses lapsos de atenção. Mas faz parte da vida, né? Quem não tem? Então, muito obrigado a cada um de vocês. Qualquer coisa a gente tá lá pelo grupo. Deixem por lá. Eu e o Nunes a gente fica lendo. Quem lê bastante é o Nunes. Quem produz todo o material de vocês, da seleção das questões, é o Nunes. Então ele fica de olho em tudo quanto é coisa. Mas vai dar certo. Então boa noite, Kleber. Boa noite, Railton.
Deixa eu pegar aqui todo mundo que está com a gente. Valeu, professor. Pronto, Alexandre, Bruno, Givanildo, Petrúcio, o Kleber eu já falei, e o Railton. Muito boa noite, obrigado pela atenção de todos vocês. E até a próxima. Mas se eu não me engano, a próxima vai ser de leis. Vocês vão adorar a aula de leis para dar uma... Eu não sei vocês, eu nunca tive facilidade com o negócio de lei. Para mim, minha coisa é fazer conta. E olhe lá. Abraço forte, até mais.